Suporte o processo para que você possa viver o propósito. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. No devocional de hoje nós vamos comentar o texto de Gênesis capítulo 50, verso 20. Antes de continuarmos, peço desculpa pela minha voz, estou um pouco rouco, mas mesmo assim eu creio que Deus vai ministrar poderosamente ao seu coração. O texto diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Aqui, na palavra, no texto de apoio, o escritor escreve: o tempo do seu processo não será maior do que a promessa de Deus na sua vida. Essas palavras de Gênesis capítulo 50, verso 20, elas foram pronunciadas por José diante de seus irmãos. Anos antes, eles o haviam invejado, rejeitado, vendido como escravo, causado profunda dor em sua vida. José enfrentou injustiça, prisão e sofrimento por causa da atitude de seus irmãos. Mas no final da história, ele percebeu algo extraordinário, porque ele se manteve sereno, teve serenidade. Ele observou que Deus estava no controle o tempo todo. O mal que tentaram fazer não foi capaz de destruir os planos de Deus. E ao contrário, aquilo que parecia mal, Deus converteu em bem. É sobre isso que vamos mergulhar no devocional de hoje. Antes, porém, te convido a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Toda manhã você tem um devocional diário e na parte da tarde nós sempre temos uma reflexão ou um estudo bíblico da palavra de Deus. A primeira lição que nós temos aqui é que nem toda dor é o final da nossa história. O texto começa: vocês planejaram mal contra mim. José, ele vai sofrer injustamente. Ele poderia ter desistido, mas Deus estava trabalhando, mesmo nos momentos em que tudo parecia perdido. E eu sei que isso representa a vida de muitas pessoas que estão me ouvindo nesse devocional de hoje. Há situações que hoje você não entende, porém Deus continua agindo nos bastidores. Sua dor não é maior do que o propósito do Senhor na sua vida. Salmos 34, versículo de número 19 diz: muitas são as aflições do justo. Observe que são muitas, não poucas, mas o texto afirma: mas o Senhor de todas o livra. Romanos 8, verso 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A segunda lição que eu e você podemos encontrar nesse texto é que Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos. O profeta Isaías, no capítulo 55, os versos 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. José, ele revela aqui maturidade para entender os processos que ele estava vivendo. Agora aqui ele entendeu tudo, mas antes José não entendia o porquê da cisterna, o porquê da escravidão, o porquê da prisão, o porquê desse tempo de espera. Mas Deus estava preparando algo maior para José. Muitas vezes nós enxergamos apenas um capítulo por vez da nossa história, só que Deus, ele já vê toda a nossa vida. O seu controle, o controle do Senhor não é abalado pelas circunstâncias. Enquanto eu e você enxergamos o presente, Deus já está trabalhando e arquitetando o nosso futuro. Melhor dizendo, eu já posso dizer que em Deus o nosso futuro já está pronto. Salmos 37, verso 23, o Senhor firma os passos de uma pessoa boa. Nós vamos ler também em Provérbios 16, verso 9, que o coração do ser humano traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Nesse devocional, Deus está convidando você a entregar o seu caminho a Ele, a confiar, mesmo sem entender, porque isso é fé. Eu não preciso compreender todo o processo. Observe que José, ele vai ter sonho, e o sonho que Deus mostrou para José não mostrou para ele a cisterna, não mostrou para ele a prisão, não mostrou para ele o tempo de escravidão que ele iria passar, o tempo de espera. Mostrou para ele o resultado. Às vezes Deus não vai nos mostrar o processo, Deus vai nos mostrar somente o resultado final. Mas entre o resultado final
existe um caminho a ser percorrido. Entre um sonho que Deus nos dá e o resultado final existe este caminho. E esse caminho se chama processo. Há uma terceira lição que esse texto nos ensina. Antes quero convidar você a ser meu aluno no curso Método Pregadores que Tocam Vidas. Ali eu te ensino, pego você pela sua mão e te ensino a como vencer o medo de falar com a igreja, a como montar um esboço bíblico, extrair o máximo de um versículo para você poder ensinar a outros. O link está aqui no primeiro comentário, fixado. A terceira lição é: Deus é capaz de transformar o mal em bem, porque Deus tornou o mal para o bem. Eles haviam planejado o mal, mas Deus havia planejado o bem. Romanos 8, 23, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não foi o autor do mal que José sofreu, mas ele foi poderoso o suficiente para transformar aquela dor em bênção. Deixa eu te dizer algo profético nessa manhã para o teu coração. Aquilo que lhe causa dor hoje, aquilo que tem lhe causado ferimento hoje, será o seu maior testemunho amanhã. Pessoas vão se inspirar, vão olhar para a sua história e dizer: se ele venceu, se ela venceu, eu também consigo. Deus ele pode transformar hoje as suas lágrimas em testemunhos, as suas perdas em aprendizado, as suas feridas Deus pode trazer cura, crises em crescimento. O inimigo, irmãos, ele pode tentar ferir, mas Deus é quem dá a última palavra. Nenhum plano humano é maior do que o propósito de Deus. Será que você pode declarar essa frase comigo aqui nos comentários? Nenhum plano humano é maior do que o propósito de Deus. Vamos para a quarta lição. Quem entende o propósito, aprende a perdoar. O verso 21, aqui de Gênesis capítulo 50, diz: não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Olha que lindo, irmãos. José teria 1000 motivos para usar o poder que ele tinha para se vingar. Isso aqui que realmente José vai ser um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Porque José ele podia usar o poder para escorraçar com os irmãos. Ele podia usar o poder para beneficiar a ele mesmo e produzir a maior vingança sobre eles. Mas não, ele usou o poder não para alimentar o seu rancor. Ele usou o poder para glorificar a Deus, para cuidar da sua família, para trazer o seu pai. Entenda que pessoas irão nos ferir. E quando essas pessoas nos ferirem e houver a oportunidade de nós ali, de uma forma saudável, poder socorrê-las, o inimigo vai sempre querer que nós nos vinguemos dela. Mas tome uma coisa no seu coração. Se alguém te feriu e vier na vida lá na frente uma oportunidade de você ajudá-la sem se prejudicar, você ajude com maturidade. O que é ajudar com maturidade? Não significa trazer essa pessoa de volta para a sua vida. Mas se você não puder fazer nada por ela, mas também não faça mal. O texto da Bíblia nos convida a vencermos o mal com o bem. José tinha motivos para se vingar, mas escolheu perdoar. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Deixe esse vídeo aqui onde nós pegamos aquela tragédia sobre a ponte e trouxemos uma reflexão. Eu creio que Deus vai ministrar o seu coração. Se você não viu, está aqui. E aqui abaixo tem um estudo sobre a pesca maravilhosa. Deus vai te edificar poderosamente. Forte abraço. Não perca os estudos na parte da tarde. Gostaria muito de ter a sua companhia comigo.